A realidade do Corinthians hoje é contratar esse tipo de jogador. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Corinthians está negociando a contratação do ponta-direita Ronald, do Swansea, como que fala, como pronuncia isso, hein? Swansea City? Swansea City? Nossa, que ridículo. Que disputa a Championship, que é a Série B, né, da Premier League no futebol inglês. Segundo aqui o mercado da bola do UOL, né, lembra do Felipe, que até participava aqui, participou com a gente bastante aqui no canal Café do Setorista, os contatos se iniciaram há cerca de 2 meses. Né, o Corinthians sondou as condições do negócio, ele só tem 24 anos, e o Corinthians quer saber se ele tem interesse em voltar ao futebol brasileiro, né, por empréstimo. Cara, acho que essa é a nossa realidade hoje, né? Hein? Essa é a nossa Championship, né? Eu falei chips. Eu falei chips, só que faltava. O Championship, né? É que tem um chip, eles jogam com chip na segunda divisão. E acho que essa é a nossa realidade hoje, né? Essa é a nossa realidade hoje em relação a reforços. Jogador de 24 anos, atacante, joga pelos lados do campo, que atua aí nesse time que nunca ouvi falar na minha vida, tá? Até o momento as tratativas não avançaram, né? Ele também tem aí sondagens do futebol árabe, tá? Além do Corinthians. O nosso querido Ronald, ele tem 10 participações em gols em 49 partidas pelo clube na temporada, tá? 3 gols e 7 assistências. 3 gols e 7 assistências, tá? Ele foi o primeiro brasileiro a vestir a camisa do Swansea, né? Que tem aí como dono do clube, né, um dos proprietários, o Luka Modric, que é um jogador do Real Madrid ainda, né? O Ronald teve passagens no Brasil por Guarani e Atlético Goianiense, chegou ao clube galês em 2024, após se destacar pelo Estrela Amadora de Portugal. Então é isso, velho. Esse é o jogador que o Corinthians pretende contratar. Eu vou jogar a real para vocês, tá? Nunca vi jogar na minha vida. Duvido que alguém aqui já viu. A não ser que nós tenhamos aqui no nosso chat hoje alguém que torça para o Corinthians e para o Atlético Goianiense, né? A gente não é muito de torcida terceirizada, né? Isso é coisa do Flamengo. Mas o que pode ter aqui também hoje, algum corintiano de Goiânia, que lembra do Ronald, né? Eu lembro do Ronald Golias, não sei se vocês conhecem. Ó, o Facilita, eu já falei, ele era aqui de Goiânia. Não, tudo bem. E daí que ele era de Goiânia? Eu quero saber se você já viu ele jogar, entendeu?
Então, velho, eu sinceramente, nunca vi jogar na minha vida. Eu posso criticar esse tipo de contratação. Por outro lado, se ele for contratado sem custo nenhum, chegar aqui e começar a jogar bola, queima a nossa língua. Só que é um cara desconhecido. E eu quero dizer uma coisa para vocês, vai. A realidade do Corinthians hoje é contratar esse tipo de jogador. O Fabiano falou que joga muito. Nunca vi na minha vida. Quem é esse Ronald, né? Nunca vi. Eu sei qual é a estratégia hoje do Corinthians. Lembra aquela crítica que eu tinha ao Fabinho Soldado e companhia? Que dizia que o Corinthians agora os caras acham que é time europeu, que fica contratando só no meio do ano. A ideia hoje dos executivos de futebol é a seguinte: o Corinthians não é o Flamengo, que pode contratar a qualquer hora, a qualquer momento. Vocês viram o elenco do Flamengo, né, cara? Os caras tinham Bruno Henrique no banco para mudar o jogo, Pedro no banco, Cebolinha nem entrou, Michael, olha o banco dos caras. Então o Corinthians não é o Flamengo. Então a melhor maneira do Corinthians contratar vai ser sempre no meio do ano, se continuar assim sem grana. Porque no meio do ano os atletas ficam livres. No meio do ano tem jogador que não ainda completou o número de jogos e está afastado lá naquele time que você pode trazer. Essa é a estratégia hoje do Corinthians. Contratar no meio do ano porque não tem dinheiro. Contratar jogadores desse nível do Ronald porque não tem grana. Aí o seu Augusto Melo vai nas entrevistas e fala: eu trouxe 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Eu já falei que ele vai abrir um programa, né? O Show do Bilhão com Augusto Melo no SBT, valendo 1 bilhão de reais, que ele só fala em bilhão. Mas cadê o dinheiro? Ah, mas o Corinthians deve muito. Não, o Corinthians já devia muito, com ele deve mais. Então essa é a nossa situação hoje, velho. É falar desse tipo de jogador. O Biel, o Corinthians está negociando também. Eu prefiro o Biel. Entendeu? Eu prefiro o Biel. Tá? Eu prefiro o Biel. Entendeu? Eu prefiro o Biel. Que pertence ao Sporting de Portugal e o Corinthians está tentando o empréstimo dele. O Atlético Paranaense fez uma proposta para o Fabinho Soldado para que o Fabinho assumisse a função de executivo de futebol do Clube Paranaense. Proposta foi feita, proposta foi recusada. Fabinho não vai deixar o Corinthians, para a alegria do Léo que está aí. O Fabinho não sai do Corinthians porque ele, por uma decisão dele, ele não vai deixar o Corinthians nunca. Ele está satisfeito no Corinthians, ele quer continuar no Corinthians, ele quer seguir com o trabalho. Ele acredita que em 2026 o Corinthians vai estar muito mais ajustado. E ele recusou o Santos, agora recusou o Atlético Paranaense. Sem o Fabinho Soldado, o Atlético Paranaense partiu para um plano B, que é o Eduardo Freeland, né? Freeland, que era o executivo do Avaí, e agora assume o Atlético Paranaense, tá? Então o Fabinho Soldado continua no Corinthians, tá? Continua no Corinthians e não vai deixar o Coringão, para alegria aí de muitos corintianos, tristezas de outros, porque ninguém é unanimidade. Então tem gente que gosta do Fabinho, tem gente que não, mas uma coisa a gente não pode negar: ele está valorizado no mercado pela última janela que ele fez, né? Que não foi a última não, né? Porque a última foi de janeiro, né? A do início do ano, foi a do meio do ano passado que ele foi bem. Então Fabinho Soldado permanece no Corinthians e está feliz no Coringão e recusando todas as propostas. O Lucas, o Fabinho tem que se mexer,